Shiva Shambhu, que possamos estar imersivos na luz do Divino Ser, na sintonia dos mestres do amor-sabedoria, na frequência, né, de todas as consciências crísticas e búdicas, prestando as nossas reverências aos pés de lótus de Shiva Chidambareshva Babaji Gurudeva. Nós temos o hábito de dizer o que não está errado, que todos os caminhos são bons, que todos os caminhos espirituais podem nos levar à realização, desde que o buscador, aquele que caminha, o caminhante, seja verdadeiro em sua busca. O que não deixa de ser uma verdade, mas é apenas uma verdade num certo nível. Quando você vai um pouco mais fundo, você percebe que existe algo mais profundo que precisa ser percebido. Tem uma historinha interessante que fala dos seres da floresta e do caminho da sabedoria ou da busca espiritual. Dizem que na floresta a coruja tinha atingido a iluminação. Então a coruja se tornou um ser de consciência búdica, um ser desperto, aquela que realizou a própria verdade. E os bichos da floresta a procuravam para buscar orientação espiritual. E dizem que um dia a tartaruga procurou a coruja, né, para justamente perguntar sobre essa questão de realização espiritual. E a coruja disse para a tartaruga: busque a sua própria casa e não deixe de buscar até encontrar. Foi tudo que ela disse. E então a tartaruga deixou o lugar que ela morava, na beira do rio, e saiu caminhando pela floresta. E nós sabemos que caminhar para a tartaruga é algo penoso. Ela não é um dos seres mais ligeiros da floresta, muito pelo contrário. E ela caminhou procurando esta casa, procurando esse lugar que a coruja tinha a orientado a buscar. E andou, correu, percorreu a floresta em todos os seus quadrantes e já extenuada, muito cansada, depois de muito tempo caminhando, meses e meses procurando, ela retornou, e veio ter novamente com a coruja. E a coruja, disse para ela: mas por que você andou tanto, percorreu tantos caminhos? A casa, a sua casa, sempre esteve com você. E aí que a tartaruga se deu conta que ela realmente carregava a própria casa com ela, que é o seu casco. E dizem que a tartaruga simplesmente se recolheu para dentro do seu próprio casco e atingiu a iluminação. Nós somos como essa tartaruga. Nós criamos uma miragem de caminho. Por quê? Porque quando nós pensamos em caminho, nós pensamos em algo projetivo fora de nós. Nós pensamos em alguma coisa que vai nos levar a algo almejado. Então nós construímos, na verdade, uma ficção de um trajeto que vai nos levar a um ponto futuro, a um certo lugar que nos realiza espiritualmente. E não percebemos que o lugar da realização espiritual não necessita de caminho, no sentido de que o caminho é algo que liga um ponto A a um ponto B. E a realização espiritual, a verdade do que somos, está apenas no ponto A, ou seja, onde nós estamos, no lugar em que estamos, na condição em que estamos,
Então não é ir para fora, não é caminhar fora, e sim dar-se conta do que está dentro. É percebermos onde estamos, na essência e verdade do que somos. Porque Deus nunca esteve fora. Deus é a essência divina e sagrada do que somos. É por muito olhar para fora que nós não enxergamos o que está dentro. Então, todas as metodologias religiosas, se assim nos podemos colocar, elas criam um estado projetivo, né, que coloca no ponto futuro a realização espiritual e num lugar que não é este onde nós estamos. E nós nos esforçamos muito para chegar a esse lugar e essa condição, sem perceber que, na verdade, o esforço é a própria barreira para a realização. Porque nós não precisamos nos esforçar para sermos aquilo que já somos. Porque a nossa natureza, a nossa essência divina e sagrada, essa presença, esse eu sou, é a verdadeira face oculta daquilo que nos é vedado por muito olhar para fora e não perceber dentro. E aí nós, via de regra, fazemos como a tartaruga. Andamos exaustivamente fora, procuramos fora, passamos por várias escolas espirituais, vários caminhos, né? Nós gostamos de nos ver como os buscadores espirituais, mas o que estamos buscando? Às vezes nós não sabemos nem o que estamos buscando, não sabemos nem por onde estamos caminhando. Isso também nos lembra aquela história de Alice no País das Maravilhas, né? Essa obra fantástica que é uma grande metáfora, né? Quanto Alice chega para o gato, né? Que é esse ser fantástico, mimético, né? E pergunta, e ela andando por uma estrada, lógico, a Alice caiu no buraco, né? E ela está tentando sair do buraco. E entenda que esse cair no buraco é a nossa própria condição de cair na vida física, de cair no plano da existência, de estarmos presos a essa ficção, né, que nós tomamos por realidade. E Alice pergunta para o gato, né? E ela estava andando por uma estrada e ela pergunta: para onde essa estrada vai? E o gato, com muita sabedoria, pergunta para ela: aonde você quer ir? E Alice responde: eu não sei, eu estou perdida. E o gato ri e disse: para aquele que está perdido, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem clareza de onde você precisa chegar e que lugar é esse e onde esse lugar está, você vai ficar percorrendo muitos caminhos. E os caminhos vão ser indiferentes, não vão ser uns mais relevantes que os outros, porque você não sabe aonde você precisa chegar. E nós, às vezes, nos prendemos a caminhos, né? Nós repetimos caminhos. E quanto mais nós nos apegamos ao caminho, mais cristalizado ele fica em nós, né? Mais nós nos tornamos aquilo, né, que deveria ser apenas, né, um meio para nos levar a algo. Então nós esquecemos da meta e nos apegamos no caminho, no método, né, naquilo que nos deveria levar a algum lugar. É como nós apontarmos o dedo para a lua e esquecermos da lua e ficarmos apegados ao dedo, olhando apenas para o dedo. Isso acontece muito. E as pessoas tomam um caminho como propriedade particular.
e criam guerras por causa do caminho, né? Se você pergunta à pessoa, ela imediatamente se identifica pelo caminho e diz: eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou budista. Eu sou budista, o eu sou não é nada, né? Se ela tirasse todas as adjetivações e percebessem que o eu sou é o essencial, que se eu conhecer o eu sou, quem é esse que se diz isso, que se diz aquilo? Quem é este que detém conhecimentos, mas que não conhece o próprio conhecedor? Quem é este? E quanto nós percebemos este ser, dispensáveis estão todos os caminhos, e todos os caminhos passam a nos pertencer. Nós nos lembramos, por exemplo, de Shri Ramakrishna. Ele percebeu isso e ele livremente percorreu todos os caminhos, né? Ele se permitiu ser cristão por um tempo, se permitiu ser muçulmano por um tempo, se permitiu ser da linha Vaishnava, né, um Bhakti Yogi, se permitiu ser da linha Shivaísta, um Shaivita, né, da linha do Jnana Yoga. Ou seja, ele experimentou todos os caminhos. Por quê? Porque ele já tinha encontrado o essencial. Então, os caminhos não importam. Em verdade, todos os caminhos são caminhos de nenhum caminho. Quando você percebe que você não precisa caminhar para encontrar aquilo que sempre esteve com você, que é a sua própria realidade, a sua própria essência. E qual é a grande dificuldade para nós, consciências aprisionadas no jogo da materialidade? É que as nossas compulsões sensórias nos levam sempre a buscar fora o que deveria ser encontrado dentro. E isso é um ponto de reflexão para nós, que nós precisamos refletir com muita acuidade e carinho. Shiva Shambho.